Olá, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. Hoje é a nossa quinta aula do segundo bimestre e a gente vai trabalhar um tema que vai falar sobre os africanos na Amazônia. Logo na introdução, a gente pode ver o seguinte: durante muito tempo afirmou-se que não havia africanos escravizados na Amazônia. Talvez pela distância, pelo processo histórico da Amazônia, do processo de colonização ser bastante diferente do restante do Brasil, se pensou um pouco sobre essa questão de não ter escravos, né? Da Amazônia não ter vivido essa realidade de escravidão. Mas hoje muitos estudos mostram que o trabalho africano foi muito importante no período colonial e que na Amazônia teve sim, né, momentos muito duros de escravidão, né, em relação aos povos que vieram da África. No entanto, por que esses africanos foram retirados de suas terras e trazidos para a Amazônia? Então, uma pergunta aí que a gente vai ver logo no outro texto, é que a gente vai relembrar um pouco a história do processo de colonização na Amazônia. Então, vamos relembrar. No período da colonização, a atividade agrícola na Amazônia ela não foi igual como aconteceu no restante do Brasil, devido à questão do solo, devido à questão de mão de obra, devido ao próprio objetivo que os colonizadores tinham na região. O processo das atividades agrícolas na Amazônia ela se deu bastante diferente do restante do Brasil. Então, as tentativas de fazer prosperar essa atividade dentro da região, elas barraram em vários problemas. Um deles, principalmente, foi a mão de obra, que naquele momento era mão de obra indígena, mas de acordo com a cultura indígena, eles não tinham o hábito, né, de trabalhar a terra para produzir em grande quantidade. Então, isso dificultou esse processo agrícola que os portugueses queriam que acontecesse na Amazônia. Então, para resolver esse problema, tentar solucionar o problema, foi introduzido na Amazônia o trabalho escravo dos africanos, né, nas colônias que hoje é a região amazônica. Logo depois vocês têm um mapa, né, que mostra esse processo de como aconteceu esse percurso, né, dos negros, né, que saíram do continente africano e vieram para o território brasileiro, para o continente americano, até chegar aqui na região amazônica. Então vocês podem observar aí o mapa, onde nós temos o continente africano e as setas por onde, né, foi o percurso dos negros que foram trazidos para cá, para a América, para o Brasil e, consequentemente, para a região amazônica. Logo depois, vocês têm um texto que vai mostrar como os negros africanos chegaram na Amazônia. Bom, da África, eles eram trazidos diretamente em navios, ainda no século XVII. Mas também nós tivemos grupos de escravos, né, que já estavam nas outras regiões do Brasil, como na região Nordeste, na região Sudeste, e eles também eram trazidos para cá, para a Amazônia. Então, da África, eles chegaram na região, os primeiros navios negreiros. Então, teve um momento, principalmente a partir de 1682, que o tráfico de negreiros foi tão grande, né, que a metrópole portuguesa ela criou uma companhia chamada de Companhia do Comércio do Maranhão, que ajudou nesse processo de controle da chegada, né, da vinda dos negros africanos, né, para servir de escravos aqui na região amazônica. Então, olha só, gente, hoje nós trabalhamos um pouco sobre como esses africanos chegaram aqui na Amazônia, como eles vinham, qual foi o percurso que eles faziam e por que eles vieram para a Amazônia para se tornar escravos no espaço, né, que começou a ser desenvolvida as atividades agrícolas que antes era exercida pelos povos indígenas. Ok, crianças? Então, a gente para por aqui hoje. Na próxima aula, a gente continua falando sobre esses povos que foram responsáveis pelo processo de construção e de formação da região amazônica. Tchau, gente. Até a próxima aula.